Toda terça e toda quinta. Seu direito. É verdade, eu tenho direito. Eu achava que era só obrigação. E o direito também está sempre atrelado às nossas obrigações. E quem sempre explica de maneira bastante clara sobre nosso direito, doutor Vinícius Carvalho, deputado federal. Está onde hoje para nos atender? Boa tarde, querido. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Olha, hoje eu estou em Brasília, diretamente do nosso gabinete 356, do anexo 4, porque amanhã começa oficialmente os trabalhos da quarta sessão legislativa. Mas nós já estamos aqui organizando, ainda mais pelo fato de estar como líder da bancada do Republicanos durante todo esse ano, Rodrigo. Então vai aumentar ainda mais a nossa atividade. Tem trabalho a fazer no Planalto Central e disponibilidade para nos atender com conhecimento. E nós temos uma pergunta e quem vai dirigir ao senhor é o seu Gilberto de Oliveira, ele é comerciante. E gostaria de saber se o banco tem uma conta inativa e se o banco pode cobrar tarifa de mim. Se eu posso entrar com alguma ação judicial contra essa cobrança indevida. Doutor. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas, quando abrem a conta, elas têm que entender o seguinte: ela assina um contrato. Então, Rodrigo, a pessoa, quando encerra a sua conta, ela não pode pura e simplesmente parar de movimentá-la. Ela tem que, de maneira formal, comunicar ao banco, né? Esse formal é através de um documento, é ir na agência bancária, assinar o termo de distrato deste contrato de abertura de conta, ver qual é o saldo que ela tem devedor, né, em relação a esta conta, acertar, para aí ter o encerramento. Por quê? Porque o Banco Central, a diretoria Colégio Banco Central, no final do ano passado, numa resolução, se não me falha a memória, número 96, ela trata especificamente sobre a abertura e encerramento de contas. Então, tem todo este rol de que o cliente consumidor, ele tem direitos e tem deveres. Então, a partir do momento que ele encerrou, então, o banco, ele deixa de cobrar as tarifas. Se não tem movimentação durante um período estimado de 180 dias, 6 meses, durante esse período, se não houver comunicado, o banco ele pode cobrar essas tarifas. Após isso, o banco não pode mais cobrar essas tarifas. Então, nesse aspecto, tem 6 meses de cobrança que o banco faz, que não deveria fazer se a pessoa ela comunicasse ao banco. Isso enseja indenização por danos morais. Aí entra a questão. A partir do momento que a pessoa procure o judiciário, então ela vai ter que demonstrar ao judiciário que ela não deu causa a este tipo de dano que ela está sofrendo. O que é não dar causa? É ela ter ido lá no banco e encerrado a conta. Então, se ela encerrou, ela não deu causa. O banco que cobrar após isso, ele tem que ressarcir e com direito aí a pedido de indenização por danos morais. Alguns magistrados têm dado ganho de causa ao consumidor, outros não, porque avaliam essa questão do dar motivo. Se ela não foi, então o banco não tem como saber se ela está com interesse em manter a conta ou não. Cabe ao consumidor tomar essa primeira ação para que ela não seja prejudicada e tenha a sua cobrança. A resolução, como eu disse, número 96 de 2021 do Banco Central, ela deixa bem claro essas questões com relação à abertura e encerramento de conta. Você não quer mais ter a conta? Vá ao banco e peça o encerramento de maneira formal, assinando um distrato desse contrato. Aí está, Rodrigo. E guardando esses documentos, viu, gente? Porque de repente dá um perereca aí, você precisa ter a papelada. Guardar, juntar numa pastinha e deixar em casa, né, para ter provas caso haja um tipo de dissabor como esse. A Giovana Alves, que é estudante Rodrigo, também... Eu costumo fazer isso, inclusive. Eu costumo fazer isso. Eu guardo
por 5 anos todos esses documentos bancários que eu tenho. E dá para até digitalizar, né? Não precisa ter o arquivo físico, você digitaliza. Né? Dá para digitalizar também esses arquivos e, em caso de um processo, a justiça vai considerar se você tiver provas. Giovana Alves, que é estudante, vai começar a ter prova logo, logo. Ela tem uma pergunta e quem sabe o senhor vai ajudá-la. E eu queria saber se o meu nome pode ser negativado sem eu ser avisada. E se isso acontecer, o que eu devo fazer? Opa! Isso acontece com muita frequência, Rodrigo. A Giovana, ela tem uma preocupação e as pessoas têm que ter conhecimento se o nome dela é colocado em qualquer cadastro de banco de dados. Não é só do Serviço de Proteção ao Crédito. Qualquer cadastro de banco de dados, ela, quando é inserida, ela tem que receber esse conhecimento por escrito, por mensagem de texto, não importa. Mas essa pessoa, se ela não recebeu esse comunicado, no artigo 43, no parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa bem claro esta obrigatoriedade por parte do fornecedor, né, que tenta colocar o nome dessa pessoa num banco de dados ao qual ele faça parte. Com relação ao Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja, o cadastro negativo de um cliente que ele, por algum motivo, deixou de pagar as suas obrigações que ele tinha. Então, nesse sentido, o fornecedor que vai inserir essa pessoa também no banco de dados, ele tem que comunicar a esta pessoa que ela tem um débito, ela tem uma pendência, e se ela não resolver essa pendência em 5, em 10 dias, ele vai aprazar para que ela possa resolver, vai dar o prazo a ela. Então, se ela não fizer isso, ele já está comunicando que o nome dela será inserido. Esse é o procedimento padrão. A pessoa, ela pode, neste caso, se ela não deu motivo, pedir indenização por reparação desses danos. Se ela deu motivo e não recebeu o comunicado, muitas vezes o próprio judiciário ele não leva em consideração o que está no artigo 43, parágrafo 2º, que fala sobre o comunicado. Por quê? Porque a pessoa deu causa. Então, se ela deu causa, isso nada mais está sendo, segundo o entendimento de muitos magistrados, de um mero dissabor, né? De um simples aborrecimento. Não trouxe um prejuízo para ela, uma vez que ela não cumpriu as suas obrigações de pagamento. Então, nesse aspecto, a pessoa ela tem que estar coberta de razão para que ela possa acionar o judiciário. Se ela está coberta de razão e for inserida, ela comunica por escrito à empresa que ela não quer fazer parte daquele cadastro, daquele banco de dados. Se não resolver, procure um órgão de proteção de defesa do consumidor, o PROCON, ou por intermédio do site, como eu falo sempre, o consumidor.gov.br. Esta é a orientação que nós fazemos para a nossa amiga Giovana. Muitíssimo obrigado, doutor Vinícius Carvalho, né, cheio de comendas, agraciado com muita gratidão por muitas cidades aqui do estado de São Paulo. Direto de Brasília, participando conosco. Até quinta-feira, querido. Até quinta, e pode ter certeza que esse espaço está reservado em minha agenda, porque é um prazer. É um prazer poder ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho sobre os seus direitos do consumidor. Um grande abraço, Rodrigo, a todos os amigos que estão assistindo a programação. Doutor, tá lá, rapaz. Amanhã tem início dos trabalhos no Legislativo Brasileiro, lá na Câmara dos Deputados, no nosso Planalto Central, nossa capital federal.